Henrique Dídimo Vieira Maia pergunta o seguinte: houve um momento musical que alguns autores denominam beat psicodélica, psicodélia, acho que é, recifense, nos anos 70. Qual foi a sua relação com esse movimento, já que seus primeiros discos refletem essas sonoridades? Não, Como é mesmo o nome do movimento? Olha, eu não Aqui não tá participei de escrito. nenhum movimento de psicodelismo no Recife. Psicodélia. E o meu disco, a minha musicalidade, modéstia à parte, não é por uma questão, é totalmente diferente do que aconteceu no Recife naquela época, pelo simples fato de eu ser uma pessoa de interior. É diferente, são outras referências, é outra coisa. Por isso é que eu nunca tive grupo. Ter grupo é justamente muito mais em função disso. A única pessoa que eu me juntei mais foram com duas pessoas do interior, fazer música, um deles, Geraldo Azevedo, que é do sertão lá de Petrolina, e o outro, um baiano da cidade do interior, chamado, o cara fez Tropicana comigo. Eu queria que você falasse sobre essa, digamos, essa baianização do carnaval, essa homogeneização do carnaval, que eu acho que até Olinda se posicionou, acho que foi o primeiro estado, assim, a primeira cidade que se posicionou contra isso. E você tem uma militância muito grande em relação ao Carnaval de Olinda. Eu queria que você falasse sobre esse carnaval, que até mesmo no Recife já estão anunciando o carnaval multicultural, onde cabe tudo, onde cabe todos os gêneros. Eu acho que caber tudo é uma coisa meio perigosa. Por exemplo, se você pega uma lata de salsicha, entendeu? E bota um bocado de salsicha e no meio você bota um outro produto aleatoriamente, né? Pode ser que estrague a salsicha, ou pode ser que estrague o outro produto que você colocou. Então, é claro que a cultura é multicultural, que ela deve ser entendida de uma maneira democrática, vamos dizer assim. Mas eu acho que cabe ao município, cabe à prefeitura, cabe ao Estado, entendeu como é que é? Ou seja, apoiar mais, evidentemente, aquilo que é o diferencial de um povo. A cultura sendo o diferencial. Por que é que eu digo isso? Porque a indústria, ela não tem critério. A indústria de cultura, ela não tem critério. O critério dela é ganhar dinheiro. E tem toda a razão. E quando eu falo isso, falando mal dele, não vão pensar vocês que eu estou contra a indústria. Eu sou contra, eu entendo o que é a indústria, mas eu entendo com a indústria e estou falando ao contrário. Não consegui me explicar. É o seguinte, eu entendo e é necessário que haja indústria. Tudo perfeito. Agora, eu estou falando do lado do homem agitador cultural, vamos dizer, uma pessoa, um pensante em cultura, vamos dizer, uma pessoa que pensa cultura. Então, se eu penso desse outro lado, eu tenho que entender que se você não regar aquela partezinha que não tem direito a nada, você vai, evidentemente, virando uma outra coisa, obrigatoriamente uma outra coisa, né? Nem por uma mistura natural-cultural. Tá entendendo? Agora, o carnaval da Bahia, baiano, que foi exportado, ele foi exportado, evidentemente, levando em conta todos esse tipo de coisa, com os apoios de uma indústria, que aquilo virou uma indústria. Enquanto, por exemplo, aqui no Recife, o carnaval, em Olinda, o carnaval é uma coisa de graça, tá, para a população, o Estado, e com os patrocínios que ele consegue, ele dá aquela brincadeira, dá oportunidade das pessoas brincarem de graça. No outro tipo de carnaval, quem paga é quem brinca. E, aliás, usam o quê? A rua, que é pública, tá entendendo? Tal. Mas até não estou dizendo uma coisa, discutir, eu acho que a gente tem que discutir mesmo uma coisa pelo âmago mesmo. E o âmago é justamente isso. Existem duas coisas, existe a indústria e aquilo que não é indústria. Olha uma coisa interessante. Fortaleza mandou, na década de 70, não sei quantas pessoas para lá, para o sul. Tá compreendendo? E tiveram espaço. Quantas pessoas foram para o sul e obtiveram espaço nessa década agora? Fica difícil, fica problemático. Entende? Porque a indústria cada vez mais se fecha e cada vez é mais descartável. Então, parece que as coisas que têm consistência têm menos acesso às oportunidades, né? Aí é que é o X problema. Agora, com relação a Olinda, a relação de Olinda, a conversa foi outra. Olinda é o seguinte, a Câmara, né, dos vereadores, fizeram um decreto para que não se colocasse nas ruas
pessoas que colocar nas janelas som com uma intensidade X. Ou seja, como é que chama-se? Decibéis. Então, tinha que ser, vamos dizer, até 100 decibéis pode. De 200 em diante não pode, porque aglomera, as pessoas ficam ali dentro e o bloco que vem com o povo, com a multidão lá, não vai passar, vai haver uma barreira. Então, é como se fosse uma barreira mesmo, né? Humana, certo? Então, não foi contra a Bahia, não teve nada contra, nem minha música, que sou de lá, tem uma casa lá, não podia tocar, nem a minha, nem de Rolling Stone, nem da Bahia, nem de Ceará, nem de Olinda, nem de canto nenhum, não podia, era proibido se passasse daquele limite. Aí criou-se uma polêmica em cima disso, que está lá... De que o carnaval de rua não permitia, de que Olinda não permitia o carnaval da Bahia, como se fosse uma coisa... não tinha nada a ver. Eu acho que são coisas diferentes, absolutamente diferentes, né? O carnaval de Olinda com o carnaval da Bahia. São carnavais diferentes. São carnavais. E o carnaval daqui, eu acho que o carnaval daqui deveria ser incentivado o carnaval daqui. Certo? Entendeu? Evidentemente que você não pode se fechar. Eu sempre tenho uma posição assim, você é nem tão aberto, nem tão fechado. Se você vira fechado demais, você vira xenófobo, fascistoide, sabe o que é? E se você abrir demais, vira manjoana. A gente está falando sobre música regional, sobre identidade cultural, que acho que é um grande tema hoje da entrevista. E eu estava me lembrando aqui que o Alceu recebe prêmio e recebe como cantor regional, né? Cria umas categorias. E outros cantores, o Gilberto Gil, o João Gilberto, cantores outros, são cantores nacionais. Aí pega um artista como você, não, é cantor regional. A Elba não é cantor regional. É engraçado como o mercado, como a indústria cultural e ao mesmo tempo classifica, né, as pessoas. Por que você não é um cantor nacional, né? Por que não está na categoria nacional e está na regional? Essa é uma coisa interessante, engraçadíssima, inclusive porque eu sinto um pouco de meio pejorativa essa história, sabe? Do regional é menor, fica setorizado, universal, entendeu? Então, primeiro que eu acho que é o seguinte, toda cultura é regional. Você sabe aquele princípio de Arquimedes? Me deu uma alavanca e um ponto de apoio que eu vou mover o mundo. Então, o que acontece? Eu quero saber de onde é o blues. O blues é regional, absolutamente regional. Nasceu ali em Memphis, ali em Texas, etc. Tal. Depois se expandiu e você pode, sabe, entendeu? Então, porque foi divulgado, é uma questão de divulgação. Essa é uma questão. Agora, o sul do país, sobretudo o eixo Rio e São Paulo, Minas Gerais nem tanto, ela, né, o mineiro é muito, né, mas sempre olharam para o Nordeste com um certo preconceito com essa coisa. Então, é o seguinte, da Bahia para baixo é tudo Nordeste. Então, a pergunta é o seguinte, de Vitória para lá, até São Paulo, é tudo Rio ou é tudo São Paulo? Tá entendendo? Eles não querem ser São Paulo, né? Então, aqui é como... Agora, por um lado, eu acho também que tem um negócio muito bacana também da questão do nordestino, do regionalismo, e quase sempre quando se refere ao regionalismo nordestino, mesmo porque a cultura mais rica que tem do Brasil é a cultura nordestina, isso pelo fato da gente ter sido colonizado, ter uma colonização mais antiga, entendeu? Aqui, e que não recebeu, e passou muitos séculos sem receber novas migrações. Aí foi basicamente colonizado português, espanhol, pelos índios, né? Portugueses, índios e africanos, aqui menos africano, tal. Então nós temos uma cultura muito rica e que é realmente a identidade do Brasil. O Rio ainda guarda, São Paulo muito pouco. São Paulo é a mistura, sobretudo na capital. O interior tem uma cultura, mas ali no centro, na cidade mesmo, ela é a mistura de várias etnias estão ali que não se misturam, porque eu não vejo a mistura, por exemplo, da cultura italiana com a japonesa. Não fica japonês no seu bairro, italiano no seu bairro, né? Uma vez eu fui receber esse prêmio e aí eu fui vestido de Napoleão. Perguntaram porque uma pessoa perguntou, mas eu não estou entendendo porque você está vestido de Napoleão. Eu disse, também eu não estou entendendo porque eu recebi o prêmio de melhor cantor regional. A questão é não entender.